Bom dia e uma boa semana para todos nós. Eu vou dar sequência então ao trabalho de comentar as publicações da página A Luz da Luz, Espiritualidade Consciente, que está no Facebook. E na publicação dessa semana eu falo sobre livre-arbítrio, um assunto muito complexo, e as consequências de nossas atitudes, que podem ser boas ou não. Eu vou ler aqui a publicação que saiu na página do Facebook, está aqui na descrição do vídeo. Eu vou começar com uma frase retirada de uma PhD em física, né, chamada Candace Pert, do livro Quem Somos Nós. Se você não leu o livro, se você não assistiu ao vídeo, ao filme Quem Somos Nós, assista. É uma aula excepcional de mecânica quântica e tudo aquilo que rege o universo. Quem somos nós? O vídeo está no YouTube e tem um livro também. Essa frase eu tirei do livro, tá? Do livro Quem Somos Nós. Vamos lá então. O que ela diz? É claro que temos livre-arbítrio. O livre-arbítrio reside em nosso córtex frontal, lobo, e podemos treinar para fazer escolhas mais inteligentes e ser conscientes das escolhas que estamos fazendo. Candace Pert, PhD, retirado do livro Quem Somos Nós. Daí eu faço alguns comentários aqui em texto. Eu vou ler esse texto. Presta muita atenção, tá? Apesar de eu estar lendo, para depois fazer um breve comentário a respeito. Mas presta muita atenção nesse texto agora, pois ele traduz, né, resumidamente o que quer dizer essa frase, tá? Dessa física. Vamos lá então. Vou ler de novo a frase. É claro que temos livre-arbítrio. O livre-arbítrio reside em nosso córtex frontal e podemos treinar para fazer escolhas mais inteligentes e ser conscientes das escolhas que estamos fazendo. E agora a minha parte. Mas vamos lá. O livre-arbítrio é a capacidade humana de tomar decisões conscientes, escolhendo entre diferentes opções, sem ser determinado por fatores externos ou internos que impeçam a liberdade de escolha. A palavra-chave é justamente essa: liberdade. Deus, o Criador, presenteou cada uma de suas criações com essa liberdade de escolha, justamente para que sejamos criações autônomas. Isso é muito importante. Caso contrário, nós não teríamos a menor graça em existir, não é verdade? Mas uma coisa que tem que ser levada em consideração é que liberdade está atrelada à consequência. Por isso, sejamos sábios em todas as decisões, considerando as consequências que virão. Razão ou emoção exacerbadas podem levar a decisões precipitadas. Por isso, cabe a nós fazer a escolha em um momento de serenidade. Já ouviu aquela expressão que ninguém deve ir ao mercado com fome? Olha o gato aqui. Né? Quer participar do vídeo? Hã? Vem cá. Vamos lá. Onde é que eu estava? Pois bem, é a mesma coisa. Vamos aproveitar a nossa liberdade divina com serenidade e consciência. Só depende de nós. E o que não depender de nós, entregue ao universo, que tomará a melhor atitude. Livre-arbítrio. Nós somos células individuais que fazem parte... Ó, o gato está mexendo aqui, bem onde está a minha ring light. Filmar com gato é difícil. Vamos lá tentar. Bom, livre-arbítrio, né? Nós somos dotados de livre-arbítrio, pois assim faz parte da nossa criação. Como eu disse no texto, se a gente não tivesse autonomia nas nossas ações, se nós fôssemos apenas marionetes, que graça teria a gente existir? Apenas cumprindo propósitos e ordens e seguindo um roteiro, né? Nós temos a condição de fazer por nós mesmos e nós somos responsáveis por nossas decisões e nossas ações. É muito importante salientar que todas as decisões e ações possuem consequências, foi aquilo que eu falei, tá? Pois a divindade criou cada um de nós com razão, com emoção
com pensamento, com inteligência, com criatividade, com determinação, com tudo aquilo que pode considerar um ser humano, né? Isso eu estou falando ser humano, mas num contexto só aqui, né? Não estou falando das milhares e milhares e milhões e bilhões de outras criaturas que existem no universo, não só no planeta Terra. Mas é muito importante salientar que nós temos total condição de tomar nossas decisões, com as consequências que virão. Uma coisa que eu já falei recentemente em outro vídeo é que cada um de nós nesse planeta veio com uma missão de luz. Antes da gente encarnar, antes da gente estar aqui no mundo físico, foi elaborado um plano de ação para todos nós, para cada um de nós, sem exceção. Olha, você tem essa missão, você vai fazer isso, você vai ser uma pessoa assim, você vai ser uma pessoa assado, você vai... tal, tem essa missão, tem como cumprir, vai nascer aqui, vai nascer ali, tal, tem todo um planejamento. Só que quando a gente encarna, algumas pessoas desvirtuam desse caminho e começam a praticar as maiores iniquidades, né? Então essas pessoas serão responsáveis pelas ações que tomaram. E quando elas voltarem para o plano espiritual, depois de passarem por todo o processo da passagem, né, umbral, seja lá o que for, né, inferno, né, porque muitas pessoas vão sim para o inferno, e daí assim, olha, você não cumpriu a sua missão. Você foi com uma missão tal, mas você escolheu um caminho totalmente desvirtuado daquilo que você tinha que fazer, né? Então agora por isso a consequência vai ser essa, essa e essa. Então assim, a gente vê muita gente se desviando do caminho por livre arbítrio, por decisão. E Deus vai interferir? Não. Ele vai mandar mensageiros, ele vai mandar intuições, ele vai fazer de tudo possível, de forma sutil, para que você entre no seu eixo, para que você entre no seu caminho. Mas a escolha é sua. Ele vai te ajudar, tá? Ele vai abrir a porta, mas quem vai passar pela porta ou não é você, tá? Então assim, é aí que está o mecanismo da evolução, né? Por nós sermos seres autônomos, totalmente autônomos e conscientes e racionais, pois nós temos total capacidade de decisão, né? Como eu disse, a gente não segue um roteiro. Nós temos um roteiro? Temos um roteiro, tá? Nós temos que seguir esse roteiro? Nós temos que seguir esse roteiro sim, pois foi um planejamento do nosso processo evolutivo. Só que assim, algumas pessoas seguem com o próprio livre-arbítrio, fazendo aqui, fazendo ali, indo por esse caminho, indo por aquele caminho, seja lá qual for, a pessoa vai escolher o caminho que ela vai decidir, tá? Mas se for um caminho de luz, o processo evolutivo está garantido. Agora, se ela se desvirtuar desse caminho e partir para o caminho da treva, daí as consequências também virão. Tanto a luz, consequências boas, quanto a treva, consequências ruins. Então pensa muito nisso antes de praticar um ato, né? Claro que nós temos que praticar atos de forma altruísta, sem pensar no bem ou no mal, sem pensar em punição ou recompensa, né? Nós temos justamente que ser altruístas e fazer o bem de forma altruísta. Mas não é bem assim que funciona nesse planeta, né? Tá? Então é isso. Muito cuidado com as suas atitudes, com seus pensamentos, com suas vibrações. Sempre mantenha alta vibração, sempre mantenha alta luz, sempre mantenha a caridade, o amor, o perdão, a gratidão. Sempre mantenha os bons sentimentos. Pois aquilo que você desvirtua do caminho, você vai ter que responder, né? Você vai ter que responder por aquilo. Você veio aqui com uma missão de luz. Todo mundo aqui veio com uma missão de luz. E se você não praticou essa missão, você vai ter consequências em relação a isso. E as consequências são pesadas, né? Você teve o seu livre-arbítrio, teve a sua capacidade de escolher, teve. Só que você vai responder pelas consequências. Sejam elas boas, sejam elas ruins, né? Então assim, como eu disse, né? Que graça teria se a gente só tivesse aqui como se fosse numa novela, já pré-escrita, pré-dirigida, pré-concebida, né? Só seguindo o roteiro. Não é bem assim. A gente pode, mesmo dentro do processo evolutivo de luz, a gente pode
ter aqui uma escolha diferente, um caminho diferente. Mas se você seguir o caminho para a divindade, né, já é alguma coisa muito boa. Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo. Alguma pessoa que quer trabalhar com voluntariado, né? Mas ela, assim, a missão dela era trabalhar com voluntariado. Mas ela resolveu não trabalhar com voluntariado. Ao invés disso, ela foi fazer reiki, né? Mas é um caminho de luz? É um caminho de luz. Então ela está no caminho evolutivo. Mesmo que ela não tenha feito aquilo que estava programado, mas ela está no caminho evolutivo, ela está fazendo bem. Então isso também é ponderado, isso também é visto, né, aos olhos dos grandes arquitetos do universo. Agora sim, se ela estava aqui para fazer voluntariado e foi traficante de droga, então, né, sem comentários, não é verdade? A consequência que essa pessoa vai ter na vida dela vai ser catastrófica, né? Muitas pessoas que têm poder hoje estão usando esse poder para o mal, né? Vai responder por isso, tá ok? Bom, já falei demais, já me estendi demais. Era essa mensagem basicamente que eu queria passar. Você é o dono das suas ações, mas você é refém. Vou usar esse termo, mas não é o termo mais adequado. Você é o dono das suas ações, mas você é refém das consequências. Tá ok? Sejam elas boas ou sejam elas ruins. Tá ok? Então era isso que eu queria passar. Muito obrigado por acompanhar mais esse trabalho. Ficamos todos com Deus. Uma ótima semana.